Sabe aquela sensação de que existe uma batalha acontecendo dentro da gente? Uma parte quer uma coisa, enquanto a outra sabe que deveria estar fazendo algo completamente diferente. Pois é, hoje nós vamos explorar um guia fascinante, quase um manual de instruções mesmo, para a gente aprender a gerenciar esse mundo interior tão complexo e encontrar o autodomínio. Essa sensação de ser puxado para direções opostas é universal. É o clássico conflito entre o nosso coração e a nossa mente. Mas e se existisse um jeito de gerenciar essa tensão? A filosofia que a gente vai explorar hoje, o Tânia, oferece exatamente isso. Um plano, um mapa para navegar nessa luta interior. O Tânia basicamente identifica duas forças em conflito dentro de nós. De um lado tem a alma animal, que são nossos instintos, nossos desejos e emoções mais crus, digamos assim. Do outro lado, a gente tem a alma divina, a nossa consciência, o nosso intelecto, aquela aspiração por algo mais elevado. E a nossa mente? Bom, a nossa mente é o campo de batalha onde essas duas almas se enfrentam. Ok, então como é que se vence essa batalha? O Tânia não nos deixa só com um problema, não. Ele nos apresenta um ideal, um modelo a ser seguido. É a figura que vamos conhecer agora como o Benoni. E o que é um Benoni? É a tal da pessoa intermediária. Mas aqui está o pulo do gato. Um Benoni não é um santo. Não é alguém que está livre de impulsos ou de desejos negativos. Nada disso. Pelo contrário, a maestria dele está na resposta. É alguém que, apesar do que sente por dentro, tem um controle consciente e absoluto sobre cada pensamento, cada palavra e cada ação. A fonte resume isso de uma forma muito poderosa. O Benoni nunca é perverso, nem mesmo por um instante. Vamos pensar no que isso significa. No mundo exterior, naquilo que a gente de fato faz, o controle é total. A tentação pode até surgir, mas ela nunca, nem por um segundo, se transforma numa ação, numa palavra ou mesmo num pensamento negativo consciente. Tá, mas como isso funciona na prática? Qual é o segredo do Benoni? A estratégia central é o que a gente pode chamar de poder de veto da mente. É a alma divina, que reside na nossa mente, exercendo um controle total sobre os impulsos do coração, que é onde mora a alma animal. Vamos seguir o percurso de um impulso para entender melhor. Imagine que um desejo ou um pensamento negativo surge lá do coração, o território da alma animal. Ele começa sua viagem em direção à mente, mas é aí que ele é interceptado. A mente consciente, que é a fortaleza da alma divina, reconhece ele na hora e rejeita. O impulso é neutralizado antes mesmo de ter a chance de se manifestar. E essa rejeição não é uma coisinha passiva, não. O texto diz que a mente o descarta como que com ambas as mãos. Tenta imaginar essa cena. Não tem hesitação, não tem debate. É uma rejeição imediata, decisiva e completa. O impulso simplesmente não tem para onde ir. Esse controle interno é incrivelmente poderoso, né? Mas o verdadeiro teste dele acontece quando a gente interage com outras pessoas. Vamos ver como esse mesmo princípio se aplica nas nossas relações. Quando sentimentos tóxicos como o ódio, ciúme ou rancor começam a borbulhar no coração em relação a outra pessoa, a mente do Benoni age como um verdadeiro guarda. Ela se recusa a dar espaço para eles, a alimentá-los. Em vez disso, ela os expulsa ativamente da consciência, protegendo o seu espaço mental. Mas o que vem a seguir é ainda mais transformador. O Benoni não para só em bloquear o negativo. Ele o substitui ativamente pelo seu oposto. Se o coração sente raiva, a mente comanda o corpo para agir com bondade. Se um desejo de vingança surge, a mente direciona a pessoa para oferecer um favor. É uma inversão deliberada, usar a energia daquele impulso negativo para alimentar uma ação positiva. Esse princípio todo pode parecer meio abstrato, mas o texto nos dá um exemplo humano muito poderoso que personifica isso perfeitamente. É um arquétipo de maestria que ficou conhecido como o princípio de José. Esse é o tal princípio de José. A fonte nos lembra da história de como, depois de ter sido traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos, José não procurou vingança quando finalmente teve poder sobre eles. Muito pelo contrário, ele respondeu com bondade e com favores. É o exemplo máximo de transformar a maior das negatividades em positividade. Mas agora a gente chega a uma distinção fundamental, um ponto que é muito fácil de esquecer. A gente precisa entender que esse domínio é sobre a ação, e não necessariamente sobre a essência interior. O Benoni é um mestre das suas ações, não da sua natureza. Pensa assim, no reino da prática, ou seja, o que a gente pensa conscientemente, o que a gente diz e faz, a alma divina é a rainha absoluta. O governo dela é total.
No entanto, lá no reino da essência, no nosso coração, a alma animal ainda vive, ela ainda é poderosa, ainda pode despertar desejos, a batalha interna não desaparece, mas o resultado externo é sempre controlado. No final das contas, todo esse sistema é sobre a nossa relação com os nossos ideais mais elevados. E o texto nos deixa com essa analogia belíssima. Ao estudar, somos como um aluno diante de um mestre. Ao orar, somos como uma criança diante de um pai. São duas relações diferentes, dois modos de ser. E isso nos deixa com uma pergunta final. Qual é a natureza da nossa própria relação com a força que nos guia? E, mais importante, quem a gente escolhe ser no campo de batalha da nossa própria mente?